Qual rádio vocês acham que é original? Esse rádio aqui, tá? Que é um rádio Bosch, né? Carro 1980, tá? Não é das primeiras Mercedes. Ou esse rádio aqui, ó, que é um Becker México. Esse carro, na verdade, é a geração sucessora da conhecida como Pagoda, né? Tá? Então começou lá com as 300 SL, asa de gaivota, depois veio a 190, asa normal, aí veio as Pagoda, né? Pagoda por causa do teto em forma de pagoda. E daí vem essa geração, que é a R107. Né? Depois dessa veio a R129. Tá? Então essa é uma 500 SL 1980. Essa geração começou em 1971, com o motor 350, e vai até 1989. E para os Estados Unidos, a 560 SL, porque nos Estados Unidos tinha uma restrição com relação à poluição, né? Tinha uma legislação mais rígida com relação à poluição, então eles fizeram um motor 560, que tem a mesma potência da 500, né? Só que com catalisador, com mais restrições, com sonda lambda e tudo mais, tá? A 1980 é a primeira 500 SL, a primeira construída, né? Então a 500 SL, quais são as diferenças, quais são as alterações, né? Dentro da parte mecânica, né? Que o motor é completamente de alumínio, é 5.0, né? 245 cavalos e 40 kgf metro de torque, né? 40 kg de torque, tá? Ela tem essa asa de borracha, né? Uma asa de borracha na traseira, tá? Tá certo? Né? O logo 500. E muitas que vocês veem por aí, que são tributos, que a gente chama, né, que eles transformam as 450, as 350 em 500. Né? A diferença, não sei se vocês sabem, como identificar uma 500 SL legítima de uma outra que é tributo, é o trinco, né, que vai aqui, que você abre. Então essa aqui ela não tem o trinco, né, porque essa aqui você abre segurando a borracha. As 450 e 350 ela tem um trinco de metal aqui, tá? Que você acha, um puxador na verdade, que você abre. Então se você olhar, ver que tem um puxador, ela não é 500, tá certo? Se tiver a borrachinha em cima, tá certo? O emblema ele muda um pouco também em relação a 450, tá certo? Então esse carro ele tem, e outra coisa, o capô é de alumínio, né? As 500 já vem com capô de alumínio. Então você consegue perceber isso pela leveza, né? Eles fizeram isso para diminuir o peso, né? SL, na verdade, é baixo peso, né? Em alemão, a sigla SL, né? Mais ou menos super leve a tradução, tá certo? Então era um carro, e é o topo de linha da Mercedes-Benz da época. Esse carro ele veio em 1980, numa época que a importação era proibida no Brasil. Então esses carros eles vinham somente via embaixada, tá? Então ele não chegava no Brasil, não existia importação oficial mais em 1980. Em 1976 foi fechada a importação e ela abre novamente em 1990, no governo Collor. Tá? Então essas são as outras características, né, da 500, que apesar de ser acessórios, a maior parte delas tem, né, o limpador de para-brisa, né, de farol, tá? Ela tem lavador e limpador de farol, tá? Farol de milha, um spoiler na dianteira, tá certo? E internamente é basicamente o mesmo carro. Então se você olhar hoje uma 450 e uma 500, basicamente é o mesmo carro. As 350, que são as primeiras, 350 SL, ela tinham as primeiras 71, né? 72, ela tinha um retrovisor somente de um lado menor e elas tinham a opção de ser manual, até de 4 e 5 marchas, né? Essa 500 não, só tem automática. O capô de alumínio ele é muito mais leve, né, do que o capô de aço, né, e as 450, 350 elas sofrem muito com essas molas, né, então elas sofrem muito para você abrir o capô. O motor, o 500, né, o motor é totalmente em alumínio, tá? Então é um motor, o bloco de alumínio, o cabeçote de alumínio, cárter, tudo de alumínio. A 450 é só cabeçote, tá? Esse daqui já, a partir de 76, a injeção muda de 71 a 75, 76, é a D-Getronic, que é a eletrônica. Essa já é uma K-Getronic, que é uma injeção mecânica, tá? Totalmente mecânica. Esse carro não tem catalisador, esse carro não tem sonda lambda,
Não tem canister, né? Porque é uma versão europeia, tá? Então, esse carro conta também com freio a disco nas 4 rodas, né? Desde as primeiras. Suspensão independente nas 4 rodas, tá? São 2 saídas de escape independentes também. Os escapes, apesar de eles estarem juntos lá no final, eles são independentes, né? E o que foi feito nesse carro, né? Foi feita uma revisão geral. Esse carro ficou parado muitos anos. Esse carro originalmente ele veio um carro foi comprado por uma embaixada, tá? Ele tem quarta via, tem tudo. Depois até mostro para vocês o que seria isso, tá certo? Veio diretamente da Alemanha. Esse carro não é importação oficial, como eu disse, na época não existia mais importação oficial no Brasil. O que foi feito nesse carro, né? Como esse carro ficou parado muito tempo, devido à dificuldade na parte de mecânica, principalmente esses carros têm muito problema de injeção. Então vocês vão ver alguns aí com injeção genérica, inclusive, tá? Esse aqui está com injeção original. Então a gente restaurou todo o sistema de injeção, desde o tanque de combustível, tiramos o tanque, lavamos o tanque, colocamos pré-filtro, filtro, trocamos bomba, pressurizador. Esse carro tem um sistema de pressurizador atrás para baixar a pressão da linha de combustível quando ela está quente, né? Daí baixa a pressão e consegue, na verdade, vaporizar o combustível. Vaporizar não, liquefazer o combustível, né? Então, nós fizemos toda a parte de bico, trocamos todos os bicos. O dosificador, a gente restaurou o dosificador, trocamos o reparo dele, tá? Parte de cabo de vela, ajuste de válvulas, sistema de refrigeração, ar-condicionado. Foi feita uma restauração completa, só não foi retirado o motor, né? Fizemos um flushing no motor, flushing no radiador, tá? Trocamos as buchas do sistema de câmbio, trocamos as pastilhas, freio, foi feita toda a parte de freio, suspensão, então foi feita uma revisão geral. Esse carro tem acho que 85, 86 mil quilômetros, mas ficou parado muito tempo. E foi feito também muito tempo sem manutenção, né? Então ele tinha muito problema. Quando esse carro a gente pegou, por exemplo, tinha alguns bicos que estavam inutilizados. Esse carro estava com o bico inutilizado, inclusive um dos bicos estava inutilizado com um prego, né? Na época lá, porque a dificuldade de peças realmente, tá? A gente fez uns testes com umas garrafinhas, que é assim que a gente faz para saber a vazão, né, de cada bico, tá? Então a gente faz, porque esse sistema de injeção aqui você consegue simular ele na bancada, né? Simula ele com o carro parado, tá? Então a gente fez até um vídeo disso aí, tá? Mostrando a vazão nas garrafinhas de cada bico, dos 8 bicos injetores, tá? Aqui a capota, vou mostrar para vocês, né? Essa capota ainda é original do carro, tá? A qualidade Mercedes é indiscutível, não precisa nem falar, tá certo? Então, como que a gente remove a capota? Apesar de ser um carro luxuoso, 1980, o topo de linha da Mercedes, a capota ainda é manual, tá? Então ela vem com uma alavanca, tá certo? Então a gente coloca aqui. Solta aqui, coloca outra alavanca aqui, solta, ó. Soltou aqui, agora a gente vai na parte de trás. A parte de trás ela tem 2 alavancas, tem essa, você solta, e essa outra aqui, ó, que ela ajuda, na verdade, essa aqui ela puxa para dentro a capota, essa aqui ela solta, tá? E essa aqui ela ajuda a desprender lá, ela solta, desprende aqui, ó, tá? A gente solta o envelope, né, que é o túnel da capota, puxa para dentro. E aí está o conversível, né? Esse carro aqui, né? Eles normalmente são completos, tá? Tem alguns que vêm com um acessório aqui que é um medidor de temperatura externo, tá? Então esse carro aqui ele tem a luz aqui, a 80 já vem com essas luzinhas aqui em cima, né? Isso daqui na verdade é um desembaçador quando você usa capota rígida. Esse carro tem uma capota rígida, então você desembaçar o vidro traseiro, tá?
ar-condicionado, vidro elétrico, tá certo? E tem uma curiosidade aqui, deixa eu dar uma partida nela. Esse carro, né? Então ele tem conta-giros, né? Velocímetro e tal. Marcador de combustível, marcador de pressão de óleo, marcador de temperatura. E aqui embaixo, nos anos 80, ele tem, na verdade, acho que surgiu assim, em 78, por aí, um vacômetro que ele mostra a economia ali. À medida que você acelera. Ó. Se acelera muito, ele não está econômico. Se acelera pouco, ele está econômico. Tá? Outra coisa de acessório que ele tem um sensor também das pastilhas de freio aqui. Tá certo? Outra coisa, com relação ao farol, tá? Então vocês veem, o farol, ele tem um sistema de regulagem a vácuo da altura do farol. Então você regula aqui, ó, olha que legal, a altura do farol dependendo da carga. Ó pessoal, isso aqui é um rádio, né? O rádio dela, rádio toca-fita. Qual rádio vocês acham que é original? Esse rádio aqui, tá? Que é um rádio Bosch, né? Carro 1980, tá? Não é das primeiras Mercedes. Ou esse rádio aqui, ó, que é um Becker México. Qual que é na opinião de vocês? Aqui é um toca-fita também, ó, tá? Procura estação automático. Qual que vocês acham que é original?